Não existe favoritismo para um jogo como esse. São duas equipes gigantes, são duas equipes com um grande elenco, então tudo pode acontecer. Eu vejo as coisas de forma muito pragmática. Favoritismo, isso é para vocês que escrevem, para os comentaristas, para os mais especializados, para os menos, para os que estudam mais, para os mais preparados, para os menos preparados. Para mim temos um propósito, é ganhar a final. Esse é o nosso propósito, esse é o meu propósito, é nisso que eu me foco. O resto, deixo para vocês escreverem e preencherem jornais, e tem muito que escrever e preencher. Este é o meu foco. Obrigado. Estão-me ouvindo isso? Já falei de Filipe desde o primeiro dia que cheguei ao clube, não só pelo seu passado, como também pelo seu presente. E as palavras dele espelham bem o espírito da equipa. Está aqui para servir o clube, está aqui para servir os colegas. Isso, como disse, vou voltar a reforçar, demonstra bem o espírito dos nossos jogadores. Nós sabemos que o Filipe é importante quando joga, o Filipe é importante quando está no banco, o Filipe é importante quando está de fora. O Filipe tem esta áurea de títulos, ele sabe o que é ganhar títulos e, portanto, empresta-nos e ajuda-nos toda a sua experiência. E a única coisa que eu lhe digo é que se prepare, porque amanhã vai jogar. Esse é o show da MPB do Japão. São muito perto de conquistar o título, né? Campeão sul-americano. Gostaria de saber como você está sentindo agora e também que tipo de jogo você gostaria de mostrar amanhã. Acredito para nós. Nervoso. É normal. Quando entrei ali também estava nervoso. Isto é normal. Acontece comigo, acontece com o Klopp, acontece com o Guardiola, acontece com o Messi, acontece com o Neymar, acontece com o Cristiano Ronaldo. As borboletas que nós temos aqui dentro faz parte. Temos é que aprender a lidar com elas. Portanto, não é só consigo, é com todos nós que estamos aqui dentro. Fique calma, fique tranquila. Você sabe o que é que tem de fazer. Exatamente o que eu estou a sentir. Estamos calmos, estamos tranquilos, trabalhamos muito, preparámos-nos bem, seguimos o nosso plano e, como disse, vamos desfrutar desta final com responsabilidade. Vamos procurar amanhã ter um dia inspirado, um dia onde os jogadores possam estar com a mente e com o corpo em equilíbrio e que deixem os corpos deles jogarem, porque são muito bons jogadores, têm competência, têm qualidade, consigam lidar com estas borboletas, que é o que está a sentir quando fez a pergunta. Eu estudo muito sobre isso, é normal, faz parte, e consigam eles próprios impor o jogo deles, que fiquem em primeiro para eles próprios. Aconteça o que acontecer, em cada momento do jogo, que eles façam o seu melhor, que deem o seu melhor. É isto que eu vou pedir aos meus jogadores, não vou pedir nada de transcendente, não lhes vou pedir para fazer o que nunca fizeram, só lhes vou pedir para ser fiéis a eles próprios, fiéis à qualidade deles, que desfrutem do tudo que esteja fora, sejam a torcida adversário que xingue ou a nossa que nos aplauda, que continuem focados do primeiro ao último segundo naquilo que têm que fazer e, como disse, que consigam impor em momentos de tensão, com as borboletas na barriga, mas que consigam impor o jogo deles. É só isso que eu lhes vou pedir e que desfrutam e que proporcionem um grande espetáculo e que no final o nosso propósito vença. É isso que nós queremos. O privilégio de jogar duas vezes aqui, né? Seleção brasileira ainda sub-20, jogamos contra o Uruguai aqui, vencemos naquela ocasião. Depois pude voltar com a seleção principal para eliminatórias da Copa de 2010, né? E vencemos também, eu lembro que foi um jogo que nós vencemos de 4-5, a grande seleção do Uruguai, né? Tinha Forlan na época, o próprio Louco Abreu, enfim, grandes jogadores. Então é defender também esse 100%, né? A gente sabe que são outros tempos, é outro jogo, mexe muito com o psicológico, né? Eu vejo que um jogo como esse, mais do que a história, mais do que o palco psicológico de você não errar, você tem que estar com o psicológico bem em dia, né? E a gente tem trabalhado tanto da parte técnica, tática, como psicológica também, porque é um sonho que envolve milhões e milhões de torcedores, né? E eu creio e tenho muita fé de que vai dar certo. O ano passado chegámos à final porque era um caminho mais fácil. Falar factos. Não é o Abel que está a falar, são factos. Porque o Palmeiras chegou, porque está no caminho mais fácil, o caminho mais fácil, o caminho mais fácil. O caminho mais fácil. Este ano
viemos pelo caminho mais difícil, chegamos cá outra vez, por mérito, por competência e por estratégia. E nós, como os jogadores sabem, nós fazemos tudo o que for preciso para ganhar o jogo. Tudo o que for preciso. Se eu preciso fazer um gol, vamos fazer um gol. Se eu preciso fazer dois, vamos fazer dois. E basta olhar para os números. Olhar para os números. Mas eu não gosto muito de falar de eu penso, eu acho, gosto de falar de números. E a nossa equipa já mostrou que consegue fazer golos contra qualquer equipa e mais, a qualquer minuto de jogo. É isso que nós temos de estar preparados. Quando tiver bola, impor o nosso jogo, ter a coragem e a valentia de fazer sofrer o nosso adversário, e quando não a tivermos, como fazem todas as equipas do mundo, temos que fechar os caminhos para a nossa baliza. Portanto, o futebol moderno é assim que o futebol moderno hoje nos exige ser competentes a atacar, a defender, a transitar e nas bolas paradas. É assim que eu, Abel Ferreira, com 42 anos, vejo o futebol. E agora, novamente, mais esse probleminha, né? Eu gosto de encarar os problemas assim, já procurando solução, sabe? E eu vejo que quanto maior a dor, maior a luta, maior vai ser a bênção. Então, a gente está se preparando, né? Com certeza estarei à disposição do treinador para ajudar os companheiros, né? E o grande capitão, o grande líder, ele ajuda com 90 minutos, com 5 minutos, com 10 minutos, dentro do vestiário, antes e depois do jogo, né? Então eu, como um dos capitães da equipe, estou sempre à disposição para ajudar e com certeza fisicamente estarei à disposição, sim. Boa tarde, Felipe, Abel. Há pouco o Abel falava sobre a importância de tomar uma decisão. Eu estava na coletiva do Maracanã e você bateu bastante nessa tecla. Claro que você já definiu o time há alguns dias, mas essa semana a Conmebol fez uma mudança, por exemplo, na questão do critério do gol marcado fora. E eu queria que te ouvir sobre a possibilidade de prorrogação, o quanto que isso é levado em consideração por ti na hora de definir o 11 inicial, na hora de definir as trocas, o quanto que isso é levado em campo na questão psicológica, mental, e da dificuldade de jogar contra um adversário que o Palmeiras não ganha há mais de 4 anos. O que fazer de diferente, já que a última vitória foi em 2017? Obrigado. Olha, apesar de já não ganhar há quantos anos? Mais 4. Temos uma oportunidade de fazer isso amanhã. E tem sido a nossa história, a minha história no Palmeiras, tem sido fazer história. Tem sido com estes jogadores aqui e agora. São estes jogadores aqui e agora que ganham. A história é rica, a história faz parte do passado, mas nós não vivemos da história. Da história vive o museu, da história vive o passado e respeitamos muito a história. Mas quem ganha os jogos aqui e agora são os nossos jogadores, são os meus jogadores. É isso que nós vamos fazer amanhã, é esse o nosso propósito. Os detalhes, como deves calcular, não te vou dizer, porque os detalhes são o segredo da nossa profissão. A pergunta é interessante, é inteligente, mas os detalhes eu vou deixá-los para mim, como deves calcular. Nós abrimos o jogo, mas há determinado momento que temos que fazer uma pausa, não é? E esse detalhe não te posso estar a dizer como deves calcular, mas nós e esta equipa já provou que aqui e agora, com estes jogadores, não com o passado, não com o futuro, mas no presente, escrever a nossa história, a história deles, aqui e agora. Boa tarde, Aline Fanelli, Rádio Band News FM. Abel, você está há pouco mais de um ano no Palmeiras e no futebol brasileiro a gente teve uma temporada emendada na outra, né? Foi bastante atípica, dificuldade para os jogadores, dificuldades físicas. O que mudou no Abel Ferreira da última final da Libertadores para essa? Tenho que perguntar à minha esposa. Eu tenho que perguntar a ela, porque ela de vez em quando tem que pegar no avião e vir aqui e disse: tu não és o mesmo. Então tenho que vir aqui para dar uma acalmada na fera. Sabem, aqui o futebol e a vida aqui, sobretudo o futebol, é muito, muito intenso. Cheguei a falar na palavra insano. E é insano. Desculpem dizer isto, eu digo aquilo que sinto. E eu não... No Abel Ferreira, da última final da Libertadores para essa? Tenho que perguntar à minha esposa.
até perguntar a ela, que ela de vez em quando tem que pegar no avião e vir aqui, e disse: tu não és o mesmo, então tenho que vir aqui para dar uma acalmada na fera. Sabem, aqui o futebol e a vida aqui, sobretudo o futebol, é muito, muito intenso. Eu cheguei a falar na palavra insano. E é insano. Desculpa-me dizer isto, eu digo aquilo que sinto, eu não faço favores a ninguém, eu penso pela minha própria cabeça, por aquilo que eu estudo, por aquilo que eu sei, e é insano. Esta equipa técnica e estes jogadores, foi a equipa técnica e os jogadores que mais jogou no mundo este ano. Não só jogou, como viajou. E nós todos temos um compromisso, temos um propósito. Vamos fazer um esforço extra, uma exigência extra para cumprir com o nosso propósito. É duro, é difícil, os obstáculos são grandes, mas se fosse fácil não éramos nós que estávamos aqui. Se fosse fácil, qualquer um se sentava nesta cadeira. E é por isso que nós amanhã vamos cumprir com o nosso propósito, sabendo nisso que tu disseste. Um ano, 100 e não sei quantos jogos, nenhuma equipa técnica, nenhuma equipa de futebol fez isto no mundo. Preciso cuidar da técnica, preciso cuidar da tática, preciso cuidar da física e, sobretudo, do lado mental. Por isso é que muitas vezes a minha mulher teve que vir aqui, porque ela é a minha maior psicóloga, é a minha esposa. Boa tarde, Abel. Boa tarde, Felipe. Luciano Júnior aqui da 93.9 de Resende, Rio de Janeiro. E a pergunta é curta e grossa, e pode ser para os dois, caso seja possível. Esse jogo tem favorito? Final de Libertadores, para mim, não tem favorito. Final de Libertadores. Foi assim também contra o Atlético Mineiro. E quem está na final é o Palmeiras. Então vai ser um jogo difícil. Diante de um rival que joga um futebol, para mim, um dos melhores futebol da Sul-América. Existe muito respeito da nossa parte. Mas não confunda respeito com medo. Nós somos Palmeiras, os atuais campeões da Libertadores. Nós vamos entrar dentro de campo e vamos deixar tudo dentro de campo para defender o nosso sonho, para defender a nossa Taça Libertadores. Boa tarde, Bernardo Ramos. A pergunta para o Felipe Melo. Boa tarde, Felipe. Em 2018, você marcou um gol contra o Bahia, na Fonte Nova, e dedicou o teto ao então candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro. Bolsonaro hoje é presidente de um país, ele não quer tomar vacina, onde morreram mais de 600 mil pessoas por causa da Covid-19. Você dedicaria de novo um gol ou um título ao presidente? Obrigado. Bom, a gente está aqui para falar de futebol ou de política? Eu estou aqui para falar de futebol, estou aqui para falar de uma decisão amanhã entre Flamengo e Palmeiras. Então eu estou aqui para responder para quem que eu vou dedicar. Eu vou dedicar a vitória do Palmeiras para todo torcedor palmeirense e para todo mundo que tem vivido conosco esse sonho de chegar mais uma vez na final de Copa Libertadores. Boa tarde, Abel, Felipe, Monique Danello, Facebook Latam. Felipe, a gente acompanhou nos últimos dias as notícias sobre o processo que você vinha fazendo para cuidar das dores no joelho direito. Você é um jogador muito importante para a equipe do Palmeiras e acredito que o torcedor queira mais do que nunca saber se você está 100% para entrar em campo amanhã, como você está. Existia essa apreensão por parte dos palmeirenses. Se você puder falar sobre isso agora para a gente, por favor. Boa tarde. Bom, é engraçado, eu dou bastante risada, né? Porque na temporada passada, ainda esse ano, eu quebrei o tornozelo, quebrei o pé, né? E ficou toda uma incógnita, né? Caramba, será que eu vou chegar? Não vou chegar? Mas eu sempre tive muita fé de que eu chegaria. E tudo cooperou pro bem, né? Eu cheguei na final, pude entrar em campo, né? E agora, novamente, mais esse probleminha, né? Eu gosto de encarar os problemas assim, já procurando solução, sabe? E eu vejo que quanto maior a dor, maior a luta, maior vai ser a bênção. Então, a gente está se preparando, né? Com certeza.